Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje eu vou dar uma dica muito preciosa na aplicação do sulfato de cobre, que aconteceu uma coisa aqui, alguns probleminhas que deram com ácaros nas minhas suculentas, então eu tive que mudar a forma que eu faço a aplicação e aí eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Vou mostrar primeiro, antes dessa aplicação, eu vou mostrar para vocês esse cactinho aqui que eu mostrei para vocês que tinha uma praga, né? Que deu aquela praga lá de tesourinha. Comeu a minha colônia todinha e eu plantei nessa latinha que ficou muito fofa. Um deles já estava com uma raizinha, gente. A temperatura aqui tá oscilando muito, então às vezes dá uns dias muito quentes, assim, tipo 27 graus. E de certo ele gostou e emitiu uma raiz para alegria da mamãe. Então vamos ver futuramente, né, na primavera e verão desse ano aí, finalzinho do ano, se ele se recupera. Coloquei um substrato novo, aquele lá que tinha aquela praga eu joguei tudo fora. Então vamos ver se ele consegue enraizar, porque é muito difícil de enraizar cacto. Gente do céu, quando você faz a poda das raízes é muito difícil de enraizar. E aqui, dando já uma atualização, eu fiz uma organização aqui, trouxe várias plantinhas para não andar com bandeja de suculenta para lá e para cá. Amei essa bancada aqui, ficou perfeita. Deixei ainda alguns cactos aqui que são mais sensíveis à chuva, preferi não levar lá para frente, e coloquei várias suculentinhas aqui que estão lindando aqui no cantinho. Olha só as mudinhas da Berrarensis Feng, que coisa mais linda. Aqui é uma Onslow, aqui é uma Blue Surprise, se não me engano, deixa eu ver. Ai, tá sem plaquinha. É que ela fechou o vaso já, ó. Olha aqui. Olha que coisa lindinha de mamãe, muito fofa. Então fiz uma organização. Aquele vasinho que eu mostrei para vocês, coloquei aqui, ó. Essa daqui é a Nixana com uma híbrida, que agora eu esqueci o nome. Então vamos lá, que eu quero mostrar para vocês um detalhe muito importante para você fazer nas suas suculentas aí, para você não ter o problema que eu tive aqui com algumas suculentas com os ácaros. Esse produtinho aqui que eu estou usando é bem parecido com uma cauda bordaleza e ele também tem o enxofre. Então, por enquanto, eu estou usando esse daqui para controlar os ácaros aqui na minha coleção. Mas deu pouquinho, tá, gente? Não deu uma infestação, porém já serviu para me alertar do seguinte: quando você fazer a aplicação do sulfato de cobre, não faz só por cima. Aqui, na verdade, isso daqui é uma gambiarra que eu já mostrei há muito tempo para vocês. E isso daqui tá sendo perfeito para fazer isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Às vezes, na aplicação do sulfato de cobre e dessa cauda aqui que eu faço para prevenção de fungos e ácaros, eu uso o borrifador e faço a trouxinha. Eu coloco a trouxinha, coloco o produto dentro da trouxinha e coloco dentro do borrifador e eu consigo aplicar bem legal, sem entupir o borrifador. E assim, todas as minhas suculentas. E eu tenho o link aqui embaixo na descrição do vídeo de todos os vídeos. Esse vídeo em especial que fala sobre a trouxinha, que foi dica de uma preciosa inscrita aí que me deu. Então eu fiz o vídeo, então dá uma conferida aí para você ver como que eu faço a aplicação, colocando o produto dentro da trouxinha e daí aplicando com borrifador. E esse aqui é o segundo método que eu uso para fazer a aplicação também do sulfato de cobre e dessa cauda que eu uso aqui. Eu comprei tanto produto, o pacote era tão grande que eu ainda tenho. E olha que a coleção é grande. Então, o que eu faço? Eu pego uma PET, 2 colherzinhas de café da pequenininha, né? Para 2 litros d'água, e eu faço furinhos com agulha aqui, ó. E aí, o problema que eu tive com o ácaro foi principalmente com a Orion e com uma plantinha aqui que é aquela lá de trás, que é a Midori, que eu mostrei para vocês no vídeo passado,
porque ela estava assim, a mãe daquela planta ali, ela estava com o caule bem escuro e eu pensei que fosse fungo, mas na verdade era ácaro. Então, o problema para a gente não ter probleminha com os ácaros e nenhuma outra praga que venha atacar o caule da sua planta, o indicado é você não só aplicar o produto por cima, como eu estou fazendo aqui, mas também dar um banhozinho ali, ó, no caule. Dá um banhozinho no caule para que a planta fique protegida na parte de baixo também. Porém, gente, tome muito cuidado. Hoje, por exemplo, nós estamos, se não me engano, com 24 graus a temperatura aqui. Então tá um dia super fresquinho. Então não tem problema nenhum de eu estar fazendo a aplicação. E também hoje está nublado. Então, se eu não me engano, 1 hora da tarde, e então eu faço durante o dia sim, quando está assim na previsão que não vai dar sol. Porém é um risco, né? Às vezes o sol pode surgir a qualquer momento. Então, gente, borrifa aqui, ó, no caule. Aqui tá bem exposto o caule, né? Mas eu vou mostrar para vocês como que eu fiz hoje a aplicação na minha coleção nas equivérias. Então, ó, dá um banho no caule. Mas toma muito cuidado para não queimar suas plantinhas, gente. Tome muito cuidado que isso daqui acaba com a tua planta, se você não tomar cuidado, se não fazer assim, tipo no final do dia, tá bom? Aqui eu tenho uma que foi atacada pelos ácaros, que é o mesmo tipo de manchinha que deu na Orion ali. Então, eu vou fazer aqui com vocês um banho dessa calda que tem enxofre, que é o que previne. Porém, se eu ver que a plantinha não melhorar, aí eu vou partir para um inseticida. Mas eu acho que essa plantinha vai melhorar. Até a primavera e verão eu vou conseguir fazer a poda dessas rosetas e eu acho que vai se recuperar, porque essa daqui já é a segunda vez que eu tô aplicando e ela já deu uma boa melhorada. E aí ela começa a destacar essas folhas externas aqui, ó, não tem problema nenhum, porque o centro aqui eu já tô percebendo ela se renovando. Então pega aqui, ó, dá um banho no caule e nas folhas, no verso das folhas aqui, ó. Não sei se eu tô conseguindo mostrar bem para vocês. Eu quero mostrar bem direitinho. Tá vendo como eu tô conseguindo aplicar bem no verso das folhas, que é onde os bichinhos se escondem? Então, faz esse tipo de aplicação aí, que essa daqui, na verdade, é uma prevenção, mas vai ajudar muito no combate dos ácaros na sua coleção. Faz sempre aplicação no caule da plantinha e no verso das folhas, na parte de baixo, gente. Tem que fazer na parte de baixo. Ó, vocês estão vendo que eu tô exagerando mesmo, né? Mas hoje, como eu falei, tá 24 graus, tá fresquinho, então não corre risco da minha plantinha acabar sendo queimada, tá bom? Ó, dá uma viradinha aqui, ó, e dá um banho mesmo. Isso daqui eu não tô fazendo para prevenção nessa planta aqui eu tô fazendo para combater. Se eu ver que não dá resultado ou demora demais, eu vou partir para o inseticida. E eu também quero ver se eu compro o enxofre puro, que eu acho que é melhor para combater os ácaros do que junto com o sulfato de cobre, que é nesse produto aqui. Fiz uma coisa errada aqui, acabei de fazer uma coisa errada, que é pegar uma planta contaminada e pegar uma saudável, porque as nossas mãos levam muitas pragas de uma para outra. Então eu vou tentar pegar só aqui no vaso. Ai, gente, mas eu queria mostrar para vocês. Vamos lá. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Na hora de aplicar, vamos lá, vamos assim mesmo, com a mão desse jeito mesmo, né? Você pega e faz isso daqui, ó. Vira. Aí a água vai escorrer, vai pegar no verso e vai escorrer para o caule. Que aqui na equivéria é mais complicado de você fazer a aplicação,
porque ela é bem fechadinha, tá vendo como ela tá bem fechadinha? Aqui até que ficou um pouquinho de produto acumulado. Então faz isso, quando tiver folhinha morta, tira as folhinhas mortas e aplica lá no caule, vira um pouco o vaso e aplica no verso das folhas. Então era essa dica que eu queria mostrar para vocês hoje, que eu queria falar para vocês, que é muito, muito importante. Deixa eu tirar o telefone daqui, mostrar as plantinhas bem de perto, que nessa bancada aqui eu acabei de fazer. Aí durante os próximos dias eu faço no restante, porque é uma aplicação mais difícil. Aqui tem um vaso que eu mostrei para vocês que eu não tô gostando. Eu acho que eu vou fazer a poda dela. Vou ver uma lua boa e vou fazer a poda. Não achei legal, não tá me agradando esse vaso do jeito que tá. Aqui eu fiz na minha Cederveria Holly, eu apliquei nos caules tudo direitinho. Aqui na minha súpia, ó, tá vendo aqui, ó? Não sei se dá pra ver, eu lavei ele de sulfato de cobre com enxofre aqui. Mas eu vou providenciar só o enxofre, principalmente para aquela plantinha ali que eu quero combater os ácaros. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui para vocês verem. Deixa eu ver se ainda tem alguma manchinha. Tem sim. Aqui, ó. Esse tipo de manchinha aqui, ó, é de ácaro. E essa plantinha aqui estava esquecida lá no cantinho. Eu só fui perceber que ela estava doente porque eu fui tirar várias plantinhas de lá. Deixa eu tirar mais outra folha aqui, ó, que não tá legal. Olha só. Tá vendo? Ela começa a ficar toda pintadinha. E é um bichinho assim microscópico, né, que a gente não consegue enxergar. Então deixa eu mostrar para vocês como é que tá o cantinho lá. Tá bem bonitinho. Olha lá, ó. Eu tirei várias plantinhas de lá. Lá tem uns vasos lá que são de plantinhas de sombra. Então continuam lá, ficam sendo cultivadas o ano todo. E aqui as plantinhas está até bem legal a prateleira aqui, né? A prateleira não, a bancada, né? Então essa é a dica de hoje, gente. Afasta as folhas, aplica entre as folhas assim, igual aqui na minha Polidones, que tá linda. Olha só, muito linda essa plantinha, né? Outra plantinha aqui que tá muito fofa agora, gente, é essa daqui, ó. Tá dando de perceber assim as novas brotações aqui, ó, por causa do friozinho. Uma plantinha de frio, gosta muito do frio. Olha só que linda. É uma planta maravilhosa. Essa daqui é o Hadromiscus cuperi. Muito fofo. Mela por qualquer coisa, gente. Tem que tomar bastante cuidado. Pelo menos no meu clima aqui, ele é difícil cultivo. Eu acho que não é uma planta para ser cultivada ao ar livre. Botar a mudinha ali. Olha ali, ó. Dá mudinha de folha. Mas também dá mudinhas aqui embaixo. Aqui embaixo na planta mãe. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho aqui. Aqui dentro, como que tá. Olha aqui, ó. Fiz a poda nessa crássula aqui, ó. E já tá brotando. Olha só que lindinha, aqui também é brotação. Olha ali, ó. Ali brotação também, verdinho bem clarinho. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da dica que eu dei para vocês fazerem a aplicação aí do sulfato de cobre no caule das plantinhas. Deixa eu mostrar para vocês essa floração que eu acho incrível do Sedum craigie. Olha que bonito, muito fofo, né? Olha a minha Yamatomini. Aqui eu tenho a Rosularia, né? Vocês falaram pra mim. Olha que lindeza que tá a minha Monroe. Tá muito, muito fofa. Aqui eu tenho outro vaso dela. É uma planta que eu acho maravilhosa. Maravilhosa. A minha Chris Pot Beauty, que acabou dando problema porque engatou o fio do meu microfone num dia que eu tava gravando o vídeo. E acabei derrubando ela, tá com a folha machucada ali, mas se recupera. É linda essa planta, já tem bastante tempo essa plantinha.
Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se gostar, não esquece, se inscreve e deixa o seu like, tá bom? Tchau, tchau!